Bruno Andrade, eu sei que você tem uma informação porque ontem o Abel ele falou que ele vai renovar, o Abel Ferreira falou que vai renovar com o Palmeiras, mas ele entregou que um clube de fora tentou fechar a contratação do Abel Ferreira. A torcida do Verdão, vocês já falaram aqui muitas vezes no Fala Fonte, que estava tudo certo para o Abel Ferreira renovar com o Palmeiras até o final de 2027, que vai o mandato da Leila Pereira. Mas ele soltou, assim, na entrevista ontem, que teve um clube que tentou contratá-lo. Quero saber bastidores disso aí, Bruno Andrade. Bom, lembrando que, acho que desde o início do nosso Fala Fonte, a gente frequentemente atualiza a condição da renovação do Abel Ferreira, sempre cravou que essa renovação aconteceria, ela foi caminhando de forma favorável, ora do lado do Abel, ora do lado da Leila, enfim, uma coisa muito mais verbal do que propriamente preto no branco, mas que aconteceria ou antes da Libertadores ou depois da Libertadores, era uma questão de tempo, e ontem o Abel acabou com qualquer mistério, isso se havia mistério. Então, de fato, teremos Abel Ferreira por mais um bom tempo no Palmeiras, um novo contrato até dezembro de 2027, sem multa rescisória dos dois lados. Se o Abel quiser ir embora, não paga nada. Se o Palmeiras quiser mandar o Abel embora, não paga nada. E ontem ele revelou, né, essas duas condições, não foi só um clube, ele deixou claro que nos últimos meses, ou pelo menos no passado mais recente, 2 clubes tentaram pagar a sua multa ou colocaram em condições de pagar a multa. 4 milhões de euros, subentendo então que seja o Al-Sadd do Catar, enfim, todo aquele imbróglio envolvendo um pré-contrato, vai ou não vai, acabou permanecendo. E depois dessa mesma frase ele fala, teve gente pagando ou querendo pagar 10 milhões de euros, mais ou menos hoje 62 milhões de reais, da multa rescisória dele. E aquilo, enfim, fica uma pulguinha atrás da orelha e fui tentar descobrir qual clube estava disposto a pagar esses 10 milhões de euros. Basta lembrar que nos últimos dias, nas últimas semanas, o Abel foi procurado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, muito se falou do Wolverhampton, também da Inglaterra, isso sem contar dos interessados no passado. Mas essa proposta que chegaria ao Palmeiras de 10 milhões de euros pelo Abel, Al Hilal, da Arábia Saudita, logo depois que demitiu o Jorge Jesus, ainda na temporada passada, pouco tempo antes da Copa do Mundo de Clubes, o Al Hilal procurou o Palmeiras, procurou o Abel, disposto a pagar 10 milhões de euros, seria com certeza um salário acima da média, astronômico. O Abel recusou, o Palmeiras então viu o Abel permanecendo, na sequência o Al Hilal contratou o Simone Inzaghi, italiano ex-Inter de Milão. Mas é isso, o Abel confirmou ontem tudo aquilo que a gente tem dito frequentemente no Fala Fonte. Acordo verbal fechado, tudo encaminhado, falta somente a canetada. Mas o que vale pro Abel é a palavra, e ele vai cumprir a palavra. Mais tempo de Abel Ferreira no Palmeiras, meus queridos. Mas o Bruno Andrade, assim, a questão é que o Abel vira e mexe, recebe sondagem de diversos times e ligas do futebol europeu, do exterior. Por que ele não deixa o Palmeiras? Qual é o seu sentimento conversando com pessoas próximas assim dele? É muito difícil que ele aceite um novo desafio? O que você sente conversando com pessoas próximas, Bruno Andrade? Sim, são vários os pontos, quase todos pontos positivos. A simbiose, a química que existe entre a Leila e Abel e vice-versa, entre Palmeiras e Abel, ele se sente muito em casa, sabe do reconhecimento, da idolatria, por mais que tenha ali, vez ou outra, uma crítica por parte da torcida, a maioria abraça o Abel, o maior treinador da história do Palmeiras. Há a questão familiar, e ele fala frequentemente sobre isso, está muito feliz, os seus familiares, a esposa, a filha que ficou, porque a outra já veio para Portugal, mora em Braga, veio fazer faculdade, mas a família adora o Brasil, adora São Paulo, adora o Palmeiras. E o projeto, o Palmeiras tem um projeto dentro de campo, tem um projeto fora de campo. O Palmeiras entrega para o Abel um salário que nenhum outro clube, ou pouquíssimos clubes na América do Sul pagariam, e na Europa, o que o Abel ganha no Palmeiras hoje, somente clube tubarão do futebol europeu consegue pagar o mesmo. Então ele tem um projeto esportivo confiança, ele tem a família feliz, ele tem um salário espetacular, ou seja, não tem porquê só sai do Palmeiras se for para um projeto animal, espetacular no futebol europeu. Bruno Andrade, depois o César Castro perguntou aqui pra você, e você vai apurar que eu sei. Bruno Andrade, você tem notícias sobre Vitor Pereira? Porque o Vitor Pereira está livre no mercado, após ser demitido do Wolverhampton. Eu acho que aí o Vitor Pereira, quem sabe, volta pro futebol brasileiro. O Bruno Andrade vai atrás disso. Mas o Bruno Vicari... Olha só um jogo rápido. Pode falar. O jogo rápido, Vicari e Hernan, se preparem, porque muito em breve aí vocês serão surpreendidos. Eu não vou contar quem que vai aparecer aí pra falar com vocês logo mais, é surpresa. Opa! Os caras ficaram... Opa! É uma pessoa que eu tô pensando... Tem gente grande falar com vocês aí. Ele fala outro idioma? De uma certa maneira, assim? Tem um sotaque ali? Não vou dar dicas, não vou dar dicas. Esperamos que até o fim da nossa live essa pessoa apareça aí pra dar um abraço no Vicari e Hernan. Cara, eu suspeito quem seja. Enquanto isso... Tá, eu também. Deixa eu aproveitar que o Bruno Andrade está trazendo bastidores da questão do Abel. E ontem, evidentemente, quando ele fala publicamente sobre a permanência, que não precisa de assinatura, que a palavra dele vale mais, cara, a gente precisa falar um pouco sobre isso, porque assim, a gente trouxe a informação de que ele assinaria ou daria o sim antes da final da Libertadores. Isso acabou acontecendo. Exato. Acabou acontecendo. A antevéspera da decisão aconteceu como vocês
3 semanas informaram. E aí eu acabei mandando algumas mensagens para a alta cúpula do Palmeiras, perguntando se, de alguma maneira, isso surpreendia a direção do Palmeiras, ou até mesmo as pessoas que trabalham com o Abel no dia a dia, comissão técnica, staff do Palmeiras, se o fato dele ter se expressado publicamente ali de que ficaria, iria surpreender. E a resposta foi: não surpreendeu, porque internamente, no Palmeiras, todo mundo sabia que ia ficar. O Abel já está tocando o planejamento de 2026 nas reuniões. O Abel não deu nenhum indício de que chegaria no final, independentemente do resultado, e não ficaria. Ele não deu nenhum indício. Então, o Palmeiras estava muito tranquilo em relação a isso. Os auxiliares, lembrando que não é, a gente fala o Abel, mas não é só o Abel. E aí são 4, 5 famílias envolvidas nessas decisões, né? Todos já estavam renovando seus contratos de aluguéis, renovando escolas de filhos, né? Alguns têm filhos recém-nascidos, por exemplo, o Thiago, que é da comissão técnica do Abel, tem 2 filhos pequenos e um deles nasceu no Brasil, é filho brasileiro. Eu até brinco com ele, eu falo: pô, Thiago, você nasceu no Porto, em Portugal, você já imaginaria ter um filho brasileiro na vida? Ele, nunca. E aí, assim, envolve outras coisas, questões e famílias de outras pessoas e tal. E o Abel sempre destacou que não era uma decisão só dele, mas era uma decisão da comissão. Familiar, da comissão também. Então, assim, o fato dele ter falado publicamente não surpreendeu quem está no dia a dia do Palmeiras. Então, assim, a nossa apuração e as nossas pistas levavam exatamente a esse caminho. Ele vai assinar, ele vai dar o sim. Vamos falar o claro ali, o que não botou a tinta no papel ainda, mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque da última renovação ele também não assinou nenhum papel, continuou valendo o documento. Sim. Continuou valendo o documento, só mudou ali o termo e tal, a assinatura é a mesma. E além disso, acho que 2 pontos que são importantes. Sempre como ele falou com muito respeito em relação ao presidente, né? Porque ele sempre falou que nunca encontraria, né? Que ele tem uma segurança muito grande na relação dele com a Leila. E a questão que acho que é mais importante e evidente é essa da montagem do elenco, né, Hernan? Porque ele sempre destacou isso, que não é um elenco montado pensando nessa temporada, mas para um futuro aí de 3, 4 anos ainda pela frente no Palmeiras. Não, e ele participando ativamente dessa montagem do elenco, né? Ele não é o que a gente vinha falando. A gente tem essa informação, né? O Abel não iria simplesmente virar as costas para um planejamento que foi feito todo por ele, né? Contratações que foram passadas por ele, que ele deu sim, ele ajudou, ele reformulou do jeito que ele entendia que era o time melhor para esse novo momento do Palmeiras. E tem um detalhe: independentemente do que aconteça aqui amanhã, no sábado, o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, que muito provavelmente o Flamengo campeão brasileiro, mas o Abel já estava prevendo, ao término do Campeonato Paulista, um ano muito difícil. Um ano complicado para o Palmeiras, porque é um ano de reformulação. Isso, e chega a disputar os 2 títulos, né? Disputa o Campeonato Brasileiro. A gente até, na semana passada aqui no Fala Fonte, a gente brincou, né, Felipe? Falando que, olha, já sabemos qual vai ser a entrevista do Abel no final da temporada. Vai ser nesse sentido, né? Onde ele vai falar das questões da montagem do elenco, onde ele vai levantar as questões também de todas as polêmicas e narrativas, na visão dele, claro, ali, né? Do que aconteceu no Campeonato Brasileiro. E isso também vai batendo com tudo que a gente trouxe aqui.